Olá, minhas queridas irmãs, olá, queridas mamães renovadas. É uma alegria estarmos juntas para mais uma vez, né? Estarmos compartilhando um conteúdo que eu tenho certeza que será riquíssimo. Nós temos caminhado juntas no estudo da palavra, buscando criar os nossos filhos à maneira de Deus, uma base sólida em apologética e na nossa doutrina batista. E hoje nós vamos iniciar uma série muito especial que se conecta profundamente com o nosso dia a dia. Como construir lares que verdadeiramente honrem a Deus, focando não apenas nos filhos, mas na família como um todo. Vamos explorar princípios valiosos que irão nos ajudar a olhar para o nosso lar com uma nova perspectiva. Então, prepare seus corações, preparem as suas Bíblias, porque a nossa jornada já começa agora e ela promete ser transformadora. Então, sejam bem-vindas à nossa primeira aula desta série tão especial sobre lar e família. Nós vamos começar explorando uma perspectiva muito rica e para muitos desafiadora sobre a dinâmica familiar. E hoje eu quero propor a vocês uma ideia. A ideia é mudar o foco. Então, nós podemos ter dois tipos de foco, né? Foco nos filhos e foco na família inteira. Então, existe um modo comum de pensar sobre a família que tende, na verdade, a colocar um foco muito intenso nos filhos. E, porventura, quando eu divulguei a comunidade, né, Mamães Renovadas, acaba que talvez você tenha entrado aqui nessa comunidade, de fato, focando nos filhos. E muito conteúdo foi focado nos filhos. Mas se você prestar atenção, sempre tento inserir a questão do casamento, do olhar a família completa como um todo. Nós lemos, né? Você leu o livro Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador, e ele tem muito a ver com o casamento e uma perspectiva de olhar todos os membros da família. É natural, porém, especialmente quando os filhos ali são bebezinhos, né, e ele chega nesse nosso novo lar, é natural a mãe, por exemplo, poder sentir um instinto muito forte de proteger e dedicar toda a sua energia àquela nova vida que chegou em casa. Isso é essencial, né, e demonstra o amor de mãe. Podemos chamar isso de um foco nos filhos. É necessário e bom em muitos aspectos. No entanto, essa mesma mãe, com o tempo, percebe que o filho, por mais amado que seja, não pode ser o centro, né, do universo familiar para sempre. O desafio se torna agora integrar essa criança à vida que já existe, né, na casa, a vida do casal, ou a dinâmica com os outros irmãos que já estão ali. E como todos, né, juntos, podemos e podem ser participantes ativos e produtivos nessa jornada da família. Então, é aqui que entra a ideia de um foco na família inteira. Então, não se trata de diminuir a importância dos filhos, por favor, gente, de forma alguma, mas sim de expandir a nossa visão para enxergar a família como uma unidade, um time, onde todos os membros, pais, filhos e os outros, né, que fazem parte do lar, são importantes e eles contribuem para o bem comum. Vamos lá, então? Então, agora a gente vai partir para a ideia de como cultivar essa unidade familiar e princípios essenciais que nós precisamos estar atentos para, de fato, construirmos essa família, né? Esse foco na família. Então, cultivar essa unidade familiar significa sintonizar, observar, ouvir e entender a dinâmica a partir da perspectiva da família inteira. Então, é olhar para o todo, para, para cada pessoa, né? Para cada um, como ele se relaciona e como ele contribui, como ele pode contribuir para essa dinâmica familiar. Então, isso nos leva a um princípio fundamental. A família inteira importa e não só os filhos. Eu quero que você medite nessa frase, que você anote no seu caderninho, que você anote na sua Bíblia, porque
eu gostaria que, enquanto você estiver aí fazendo os seus afazeres, de repente você vai se deparar com essa frase novamente. E esse aprendizado, esse conhecimento, essa verdade, ela vai começar a penetrar na sua mente, no seu coração. A família inteira importa, e não só os filhos. Anotou? A família inteira importa, e não só os filhos. Essa é a base para construir lares mais fortes e saudáveis. E para nos ajudar a praticar isso, existem alguns princípios essenciais que nós podemos aplicar. Então, pensem nesses princípios que eu vou citá-los agora como guias para o nosso dia a dia em família, tá certo? Então, eu vou citar aqui 10 princípios, 10 princípios que são importantes aí você é, conhecer e você aplicar no seu lar. Então, faça aí em formato de listinha de 1 a 10. Obviamente que eu vou disponibilizar essa apostila com o resumo e algumas atividades para vocês, mas esse exercício de anotar, ele ajuda a fixar a nossa mente aí naquilo que realmente é importante. Então, faça uma listinha aí de 1 a 10 e vá anotando aqui. Se você precisar, pausa esse vídeo para que você consiga, de fato, ir anotando, ok? Então, o primeiro é ser respeitoso. Anota na sua lista. É fundamental que todos os membros da família sejam respeitosos. Nós não podemos admitir a falta de respeito, né? O segundo é ser paciente. Não dá para a gente explodir ou ficar bravo com qualquer motivo, com qualquer situação, né? Então, nós precisamos ser pacientes. O terceiro é ser consciente, prestar atenção. Aqui é uma luta, né? Principalmente quando a gente tem adolescente, que eles prestem atenção naquilo que acontece na casa, naquilo que está acontecendo no dia a dia, que existe uma dinâmica de um todo, não apenas a dinâmica deles, né? Mas existe a dinâmica da mãe, do pai e as necessidades de todos da casa, inclusive dos animais domésticos. O quarto, aceitar e abraçar a família que você tem com a individualidade de cada membro. Olha, esse aqui a gente já teve aulas, né, onde nós conversamos sobre isso. Então, eu quero que você anote novamente. Aceitar e abraçar a família que você tem com a individualidade de cada membro. Cada um de nós tem a sua característica, o seu jeitinho peculiar, e nós precisamos respeitar, né? Aceitar e abraçar essa individualidade. O quinto, permitir que todos os membros da família sejam importantes. Ei, olha aqui, isso aqui é muito bom. Permitir que todos os membros da família sejam importantes. Muitas vezes, algumas casas têm um membro que ele é mais frágil ou mais adoecido e acaba que a atenção se volta, né, um pouco maior para aquele membro da família. Isso pode, em alguma instância, em alguma proporção, parecer que os demais não são importantes. Então, isso precisa ser relembrado e retomado nessa família, que todos são importantes. Porém, um de nós, neste tempo ou para este momento, está precisando de um pouco mais de atenção. Isso não significa que ele é mais importante, ele só está precisando de um pouquinho mais de ajuda. E todos nós podemos contribuir, não apenas um de nós. Sexto princípio, ter calma. Olha isso, gente. Ter calma. Nós não precisamos estar sempre esbaforidas, apressadas, sempre com urgência. Tenha calma. Faça os processos com calma. Tente buscar no seu lar, né, no dia a dia, na rotina, que as coisas sejam feitas com calma e menos pressa, tá? A pressa, dizem que a pressa é inimiga da perfeição, né? Mas eu quero dizer hoje para você, não quero dizer isso, eu quero dizer que a pressa, ela estimula um clima tenso em casa. E esse clima nunca é bom. Então, o sétimo, observar e ouvir. Ouvir e observar. Então, nós precisamos criar a prática em família de ouvir uns aos outros e de observar uns aos outros. Ele está mais quieto, ele está mais calado, as portas têm sido fechadas com mais frequência,
Ele tem se escondido, ele tem mudado seu jeito de vestir, ou seu jeito de falar, ou o desejo de estar conosco, ou longe de nós. Então, nós precisamos ouvir e observar. O oitavo princípio que eu trouxe para nós hoje é tolerar erros e aprender com eles. Acredite, todos nós erramos. Você erra como mãe, você erra como pessoa, como indivíduo, e nós precisamos aprender a tolerar os erros uns dos outros, né? E aprender com eles, ok? Então, toda vez que um membro erra, a gente precisa parar e perguntar como nós podemos fazer para não errar novamente, né? O nono, ter senso de humor. Isso aqui é importante, né? Ter senso de humor. Se a gente não tiver uma dosezinha de senso de humor, nossa, como fica pesado o ambiente familiar. São pessoas altamente reativas. E essa reatividade, ela deixa o ambiente, o clima pesado. Então, nós precisamos tolerar erros, né? Fazer brincadeiras com isso. Ter senso de humor. O décimo, não ser perfeccionista. Então, não existe um único modo certo para todas as famílias, tá? O décimo e último princípio, não ser perfeccionista. Anotou? Anotou na sua lista os 10 princípios? Então, vamos seguir. Então, pensem em como esses princípios se alinham com a nossa fé. Respeito, paciência, consciência, aceitação, calma, ouvir, aprender com os erros. Tudo isso são virtudes cristãs que nós devemos buscar em todas as relações, especialmente dentro de casa. Permitir que todos sejam importantes reflete a verdade bíblica que cada membro do corpo de Cristo tem valor e tem função. E tem função. Nós encontramos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Não ser perfeccionista, por exemplo, nos lembra da graça de Deus, e que nós não precisamos carregar o fardo de fazer tudo sozinhas. Um outro olhar que eu quero te conduzir agora é nós olharmos a família como uma unidade na perspectiva bíblica. Essa ideia da família como uma unidade não é nova para nós cristãos, não é mesmo? A Bíblia nos mostra a família como a primeira instituição criada por Deus. Lá em Gênesis 2, verso 24, nós vemos o homem e a mulher se tornando uma só carne, formando uma nova unidade. Lá no Salmo 127, fala dos filhos, e os compara como herança do Senhor, né? Mas também compara os nossos filhos como flechas, flechas na mão do guerreiro, sugerindo um propósito, sugerindo uma direção conjunta. Efésios capítulo 5 e capítulo 6 nos dá instruções, por exemplo, para os maridos. Maridos, o Efésios 5 também traz instruções para a esposa, para os filhos e para os pais, mostrando que cada membro dessa família tem um papel e responsabilidade mútua dentro dessa unidade. Não é apenas sobre os pais cuidarem dos filhos ou os filhos obedecerem aos pais, é sobre todos vivendo em amor, respeito e submissão, buscando agradar a Deus juntos. O foco aqui na família inteira, portanto, ressoa com a visão bíblica de um lar onde Cristo é o centro e todos os membros, com seus dons e personalidades únicas, contribuem para a saúde e para o propósito dessa unidade. Obviamente, você me ouviu dizer sobre submissão, né? E aqui é muito importante que nós tenhamos a verdadeira compreensão acerca da submissão e do quão é importante, né? Cada um de nós entender essa, essa regra da submissão. Mas é uma regra que nos traz proteção, que nos traz alegria, que nos traz liberdade, inclusive. Porque quando nós sabemos que cada um Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, a sua responsabilidade. Isso traz paz e harmonia para o lar.
Então, vamos lá? Eu quero que vocês se preparem, então, para as próximas aulas. Então, eu espero que você tenha entendido que nós teremos uma série de aulas acerca desse conteúdo. E que mudar de foco não é fácil. Existem desafios na nossa cultura e até mesmo em nós mesmas que dificultam essa perspectiva da família inteira. Mas na próxima aula, nós vamos nos aprofundar nesses obstáculos e ver como a nossa fé nos ajuda a superá-los. Para esta semana, após você terminar de assistir essa aula, eu preparei uma apostila com um resumo do que nós conversamos hoje. E também você encontra lá ali um espaço para suas anotações e dois exercícios simples para sua reflexão. O primeiro convida você a pensar sobre os princípios que nós mencionamos e como eles se conectam à sua fé. E o segundo é uma autoavaliação sobre como você percebe a sua família hoje. Ela está mais focada nos filhos ou na família como uma unidade? Então, eu encorajo vocês a dedicarem um tempo a essa reflexão e eu já quero alertar vocês. Fiquem calmos, tá? Não há resposta certa ou errada. O objetivo é que nós comecemos a olhar para o nosso lar, para o seu lar. Você olha para o seu, eu vou olhar para o meu. Continuo olhando para o meu lar com essa nova, né, perspectiva. E vocês encontrarão, né, essa apostila também para fazer o download lá na plataforma, aqui na plataforma, certo? Eu quero orar por nós, eu quero orar por você, e eu queria muito que você fechasse os seus olhos agora. Deus querido, obrigada, Senhor, por mais uma aula, por mais um encontro, onde as minhas irmãs estão aqui buscando aprender. Ó Senhor, nos ajude a mudar o foco, a olhar a família como uma unidade inteira, completa, onde cada membro é importante. Nos ajuda, Senhor, a ser mães, esposas e mulheres sábias para a glória do teu santo nome. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe seus lares essa semana, que Ele nos dê sabedoria, né, para chegar às nossas famílias como Ele mesmo nos vê e como nós podemos ser usadas para a glória dele. Amém? Então, muito obrigada. Não esqueçam de fazer a atividade. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.